Bem, pessoal, aqui quem fala é o professor João Melo e a gente vai falar sobre enzimas, que na sua grande maioria são formadas por proteínas. Esse tema a gente acaba falando um pouco separado porque as proteínas elas têm funções variadas, mas as enzimas elas apresentam características que devem ser evidenciadas, já que as mesmas são os nossos principais biocatalisadores. E o que significa isso? Acelerar uma reação química, diminuir a energia de ativação, ou seja, você gasta muito menos quando tem a participação de enzimas. Então vamos ao nosso título, dá uma observadinha aí. Enzimas, catalisadores biológicos. O que eu especifico sobre as enzimas? Olha aí que eu coloco, função catalisadora. Essa é uma das principais características que as enzimas apresentam. É óbvio, outras existem. As proteínas têm propriedades reversíveis, irreversíveis, quando eu me refiro às enzimas. Esse é um fator também que deve ser levado em consideração. Agora, não podemos deixar de esquecer que esse quadro ele tem que estar na sua cabeça. Por quê? Nós não teremos alteração ou nenhum tipo de alteração no estado de equilíbrio. Não alteram equilíbrio. Estado de equilíbrio será mantido a partir da ação enzimática. Lembrando que haverá diminuição de gasto de energia de ativação e aumento da reação. Toda vez que você vê a participação de enzimas, não que não existam outros catalisadores, porque existem sim. Agora, o potencial, a resposta que nós temos com a participação das enzimas é de muita importância. Inclusive, nós não percebemos ou não apresenta efeito termodinâmico global. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí que pode estar na sua prova. Observe o que você está percebendo aí nessa figura. Você vê de um lado a energia e abaixo o caminho da reação. E eu queria que você percebesse o que se gasta de energia quando não tem a participação de enzimas. Isso pode ocasionar, então, não só no gasto excessivo, mas também numa diminuição da aceleração de uma reação química. Agora, perceba como se gasta menos com a participação das enzimas. Então, quando você vê aí estado basal, a gente está colocando o início de uma reação e o que se gasta de energia com e sem a participação de enzimas. Dá uma olhadinha no que eu coloquei aqui para vocês, ó. Um resumozinho. Aí está de um lado energia e abaixo o progresso de uma reação. João, o que você tem, ou o que você está colocando aí? Eu estou colocando o que foi gasto de energia sem a participação enzimática. E agora, observe comigo, neste que está amarelo, com a participação de enzimas. Então, o que você percebe claramente aí? Está claro, evidente, que com enzimas nós temos um menor gasto de energia. Com enzimas, a aceleração da reação é muito maior. É como se eu pegasse isso aqui, dá uma olhadinha, e percebesse a evolução do processo a partir do momento que eu tenho uma participação enzimática. Observe que numa reação X, em que eu tenho uma catálise, lá em cima você vê um gráfico da equação ou uma equação da funcionalidade enzimática, seja para um lado ou seja para o outro. O que você tem lá em cima? E de enzima, S de substrato, formando o complexo ES e depois a formação de enzimas e proteínas, enzimas e produtos de uma reação. O que eu queria me referir é que as enzimas que fazem isso, na sua grande maioria, são de natureza proteica. Da mesma forma que as enzimas podem viabilizar uma ação catalítica, elas podem participar de outras reações. Eu não estou querendo dizer que uma enzima só faça isso. Só faça, por exemplo, quebrar. Isso é um exemplo clássico de hidrólise, por exemplo, quando a gente fala quebrar. Mas tem enzimas que participam de processos de oxirredução, isomerização. Então as funções enzimáticas são muito variadas. O que eu coloco nessa equação é um exemplo da ação enzimática que pode ser. Por isso que as setas estão assim, tanto para um lado quanto para o outro. Está claro isso? Então vamos fechar a ideia. Aqui em mim, preste atenção. As enzimas, portanto, são, na sua grande maioria, de natureza proteica, tá certo? Papel fundamental, catalítico, significado, diminui-se com enzimas a energia de ativação de uma reação e acelera-se a reação. A reação é muito mais rápida com a participação de quê?
de enzimas. Fechada a ideia, esse é o principal ponto que você vai direcionar para esse modelo proteico que se chama enzimas. Tudo bem? Agora dá uma olhadinha comigo no que eu estou colocando. Vejam aí comigo. Mecanismos de ação enzimática. O que eu quero colocar para vocês é que diante de uma reação, as enzimas podem viabilizar uma concentração, ela tem um sítio ativo, onde vai se concentrar substratos para que ocorra uma reação. Existem dois modelos que podem se viabilizar para a gente caracterizar isso. Esse eu tenho certeza vocês já ouviram falar. É o modelo chave-fechadura. Dá uma olhadinha no modelo chave-fechadura, encaixou, reação, produto. O que você viu ali na enzima que está um azulzinho mais escuro? Você percebe o sítio de ativação, onde ela se encaixou a um substrato, tudo bem? E ao se encaixar no substrato proporcionou uma reação. Eu vou voltar para vocês verem de novo. Observa, encaixou bem direitinho, ó. Por isso que o modelo é chamado de quê? Chave fechadura. O que você percebe? Formação de produtos. Olha aqui, preste atenção em mim. Se você dá uma olhadinha nas reações que acontecem no sistema digestivo, certo? O que você tem? Você tem a maltase, você tem a lactase. São dois exemplos de enzimas que trabalham especificamente dentro do modelo chave-fechadura em determinado substrato. A maltase, por exemplo, é uma enzima que quebra a maltose, gerando quantas glicoses? 2 glicoses. Quando eu tenho a lactase, ela quebra a lactose, gerando não só glicose, mas também galactose. É o mesmo modelinho que eu fiz para vocês. Então existe um sítio específico, por isso que existe uma propriedade enzimática chamada de especificidade, ou seja, uma enzima atua em determinado substrato. Você ouviu falar muito nisso. E esse modelo é chamado de chave-fechadura, não esquecendo que o sítio ativo para que ocorra reação está nas enzimas, está claro? Agora eu queria que você observasse esse outro modelo que nós temos. Dá uma olhadinha aí, por favor. Isso aqui foi a reação, né? E eu estou mostrando agora para vocês o modelo encaixe induzido. Olha só, a enzima alterando a sua conformação para gerar o produto. Qual é a diferença com relação ao modelo chave-fechadura? É que no modelo chave-fechadura não tinha essa alteração para se viabilizar a reação. Vou voltar para vocês darem uma olhadinha. De novo, estão acompanhando? Agora, vejam o que você tem, ó. Ela mudando a sua conformação para poder se encaixar no substrato. Esse é um outro modelo, eu vou repetir o nome, modelo encaixe induzido. Agora fazendo uma análise, o que você vê aí? Você vê o sítio de ligação não totalmente pré-formado, o estado de transição, ou seja, o sítio ativo moldado ao substrato, e aí acontecendo a catálise. Se eu voltar um pouquinho a figura, eu vou voltar rapidamente aqui para vocês, olha o que nós temos no modelo chave-fechadura. Primeiro, um encaixe perfeito, fixo, pré-formado para o substrato. O que nós temos? Um sítio de ligação rígido, como uma fechadura, que se encontra na enzima e a catálise. Está claro isso? O que eu estou colocando para vocês, então? Vamos, voltando. Esse modelo que eu fiz para vocês, acompanhem comigo. O que você tem aí? Chave fechadura, encaixe, separação em produtos. Beleza? Aí o que nós temos agora? Ó, encaixe bem direitinho, sítio de ligação lá na enzima e catálise. Segundo modelo, vamos lá. Modelo encaixe induzido. A enzima muda a sua conformação de acordo com o substrato e promove a catálise. Então, vá lá. O que eu especifiquei? Sítio de ligação não totalmente pré-formado. Nós temos, então, um molde, vamos dizer assim, muda-se a característica da enzima para se viabilizar a ação no substrato. São esses dois modelos que nós temos. E cuidado com esses modelos, porque nós precisaremos saber disso. Então, aqui em mim, primeiro ponto da aula de hoje, nós falamos sobre o que é uma enzima. A enzima é de natureza proteica. 2. Ação da enzima. Acelerar uma reação química, proporcionando, inclusive, diminuição da energia de ativação. Uma reação com enzima é muito melhor do que uma reação sem enzima, porque se gasta sem enzima mais, certo? Muito mais, e a reação é mais lenta, tudo bem? Com enzima, a reação é mais rápida e se gasta menos energia para a ativação do processo. Fechada a ideia?
Quais são os dois modelos que eu coloquei para vocês? Primeiro, o modelo chave-fechadura. A enzima tem um sítio ativo de encaixe ao substrato. Qual foi o outro modelo? O encaixe induzido, em que a enzima tem um sítio que não é modelado ao substrato, mas ela muda a sua conformação para poder potencializar o quê? A reação. Fechou a ideia? Beleza. Observe agora a estrutura das enzimas. Vejam aí comigo, por favor. João, o que é isso? Toda enzima é de natureza proteica. Hoje nós não dizemos mais isso. Elas podem ser associadas com outra classificação. Agora, eu vou colocar as enzimas como elas podem aparecer. Dá uma olhadinha no termo holoenzima. Como eu falei, a maioria das enzimas apresentam natureza proteica, mas podem não estar sozinhas, parecido com o que você viu na aula de proteína, quando eu falei em proteína conjugada, certo? O que você está vendo aí? Holoenzima, proteína associada a um cofator. Esse cofator pode ser íon inorgânico ou pode ser uma molécula orgânica, que terá a denominação coenzima como grupo prostético. Exemplo, as vitaminas do complexo B. O ácido pantotênico, por exemplo, ele forma a coenzima A, essencial para a formação do acetil-CoA, viabilizar o ácido cítrico no ciclo de Krebs. Então quer dizer que uma proteína pode estar associada a uma outra substância? Sim. O que foi que eu fiz aí? Eu coloquei alguns auxiliares do processo. Perceba que nós temos a parte enzimática, proteica, a apoenzima e a parte enzimática cofator. Os dois juntos formam a holoenzima. Esse cofator, ativador ou coenzima são diferenciados pelo modelo que estará presente junto à constituição enzimática. Nós temos então modelos inorgânicos e orgânicos podendo viabilizar isso. Beleza? Exemplo. Vejam um cofator que eu estou colocando para vocês, que tem uma natureza química inorgânica e que é essencial para determinadas enzimas funcionarem. Exemplo, a peroxidase encontrada nos peroxissomos, que tem na sua constituição ferro. Guarda isso. Veja a álcool desidrogenase, que tem zinco. Olha o cuidado que você tem que ter. Eu acho que você já teve aula de peroxissomo. Você aprendeu que é fundamental o peroxissomo nas suas funções específicas de metabolismo, associado, por exemplo, a transformações de substâncias que podem ser tóxicas, vamos dizer assim, ao nosso organismo. Ela tem uma ação antitóxica, ela transforma ou faz a ação de diversos componentes no seu fígado, por exemplo. Agora veja, talvez algum só lembre do ferro lá na hemoglobina. Veja esse ferro encontrado também como cofator enzimático, eu destacaria. Segunda coisa, coenzimas. Qual foi o exemplo que eu disse para vocês de coenzimas que deveria ser lembrada? As vitaminas hidrossolúveis. Eu não vou dizer que são todas, mas são as principais no complexo B. Dá uma olhadinha aí na classificação. O que você está vendo? Você está vendo a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD. A reação catalisadora é de oxirredução. Não sei se você lembra, NAD participa da fermentação, NAD participa da respiração celular, FAD participa da respiração celular, NADP participa da fotossíntese. Todas fazem reações de oxirredução. Agora veja quem está junto. Quem está junto é a niacina. João, que é niacina? É o que origina o NAD. Constituinte denominado nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou seja, uma coenzima. João, isso aí é importante para a gente? Muito, porque são transportadores de elétrons e hidrogênios. Veja B3, veja B2. Quem tem problemas com B3 pode ter até doença associada. Então, a gente tem, não o objetivo agora de falar das avitaminoses, mas tem algumas avitaminoses que acontecem pela carência de B3, carência de B2 na formação de determinadas enzimas. João tem que saber disso? Repito, obrigatoriamente tem que saber. Então, voltando aqui em mim, para a gente fazer uma análise em cima disso. Preste atenção. A maioria das enzimas não estão sozinhas, elas estão associadas a outras substâncias. Eu exemplifiquei substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Ferro, certo? B3, B2.
todos estes componentes estão associados às enzimas para poder a sua funcionalidade acontecer. Fechado a ideia? Beleza? Então vamos lá. O que eu preciso que vocês saibam agora? Eu preciso que vocês saibam que as enzimas, com o aporte dos cofatores, ou seja, dos grupamentos prostéticos, elas podem sofrer influências variadas dependendo da situação. Dá uma olhadinha agora na tela. Eu coloquei para vocês algumas situações que podem influenciar o trabalho enzimático. A primeira situação foi pH. A segunda situação, temperatura. Terceira, a concentração de enzimas e substrato. E a quarta, presença de inibidores. Vamos lá fazer uma síntese disso. Aqui em mim, preste atenção, por favor. O pH é o chamado potencial hidrogênio iônico e as enzimas atuam em determinado pH de uma maneira melhor. Eu acho que vocês já ouviram falar em pH ótimo. O que significa isso? Que uma enzima atua muito bem em determinado pH. Se eu pegar, por exemplo, uma enzima do constituinte suco gástrico, como a pepsina, ela vai atuar muito bem em um determinado pH. Vamos colocar aí que o ideal seria 1,8 a 2,3. Se eu tiver com 0,1, 0,2, 0,3 de pH, a tendência é a ação da enzima cada vez mais melhorar. Por isso que esse gráfico tende a subir. Só que vai chegar um ponto que esse gráfico vai chegar ao limite, ao máximo. Quando eu falo máximo, é porque atingiu-se um pH ideal de ação enzimática. Se eu continuar a persistir no aumento desse pH, eu posso ter a não funcionalidade dessa enzima. Fator parecido com o que acontece na relação com a temperatura. Porque à medida que eu estou aumentando a temperatura, a velocidade da reação enzimática também estará acompanhada de uma elevação, até chegar à temperatura o quê? Ótima. João está querendo dizer que as enzimas funcionam modadas por condições que são adequadas? Eu vou dizer que sim. Mas se essas funções não acontecerem devido a algum fator como pH e temperatura, é muito normal que isso aconteça. Exemplo, por que a febre pode se tornar perigosa no contexto de temperatura? Porque a temperatura pode subir demais, passar dos limites de uma ação enzimática e ela simplesmente o quê? Desnaturar. Lembrando que outros fatores como concentração das enzimas do próprio substrato, além dos inibidores competitivos e não competitivos, podem fazer também ou influenciar a ação enzimática. Por exemplo, eu posso ter uma reação acontecendo onde eu tenho 5 substratos sendo atuado cada um deles por uma enzima. Mas talvez em determinado momento eu possa ter até um valor maior de substrato, mas eu não tenho enzima suficiente para poder manter as reações acontecendo. Então aquela ascendência vai parar. Seria a velocidade máxima de uma reação. Então eu posso ter na concentração das enzimas e de substratos uma interferência também da funcionalidade das enzimas. É como se eu dissesse que existe um limite, tudo bem? Agora, muito cuidado com os inibidores. Por que eu estou colocando isso? Porque existem inibidores que competem com o substrato pelo sítio ativo da enzima e isso pode fazer com que simplesmente as enzimas não funcionem. Lembrando também que existe inibição que não é competitiva, certo? A inibição não competitiva é quando aquela substância inibidora atua em outros sítios além do sítio ativo e não permitam que a reação aconteça. Tem alguns exemplos clássicos, cuidado mesmo com os metais pesados. O mercúrio é um deles, que pode simplesmente inativar uma enzima, ele não compete com o substrato e aquela reação que aconteceria não mais vai acontecer, ok? Esses fatores devem ser estudados e nas aulas de fisiologia será um pouco mais enfatizado. Ok, amigos? Valeu, até a próxima!